Oi menina, tudo bom? Meu nome é Gabriela Vilaronga, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou pedir pra você se inscrever, em nome de Jesus, que eu preciso alcançar meus 600 inscritos, minha filha. Curte esse vídeo e já vai acompanhar também a minha loja de acessórios e roupas femininas chamada Menina da Ilha, lá na Rede Vizinha. Sim, minha filha, hoje eu vou te contar a minha história empreendendo, como eu comecei e por que eu desisti de abrir a minha loja física. Então eu vou te contar basicamente a minha história empreendendo. Então, minha filha, pega a sua cadeirinha, senta aí, porque lá vem babado. Então, se você não me conhece, minha filha, eu vou te contextualizar de tudo desde o princípio, né? Meu nome é Gabriela Jolie Vilaronga, tenho 25 anos, tá? 25 anos é 7 meses. E, minha filha, eu queria, né, como uma jovem qualquer, eu queria entrar na faculdade. E eu escolhi o curso de psicologia para ajudar as pessoas que têm pouca sanidade mental, assim como eu. E aí, meu filho, entrei nesse curso de psicologia lá em 2018, mas mal sabia eu que daria errado, que esse plano daria errado, e eu vou te contar tudo. Basicamente, eu não consegui o financiamento da minha faculdade de psicologia. Eu tinha certeza que eu conseguiria ou o FIES ou o Pra Valer, e, gente, eu não consegui. E isso foi um baque pra mim. Foi aí que eu realmente resolvi empreender. Falei, não, esse período que eu não consegui financiamento na faculdade, que eu ainda fiquei tentando, eu vou empreender, eu vou arrumar uma forma de fazer dinheiro. E aí, minha filha, o que é que eu fiz? Eu tinha algumas coisas em casa que eu não usava, bolsas que estavam lá, novas que eu tinha ganhado e que estavam lá paradas. Eu entrei no LX e eu comecei a vender essas coisas. E aí, minha mãe tinha algumas coisas de decoração em casa também que ela não queria mais. E aí, ela me deu essas coisas e eu vendi tudo no LX. Resultado, eu arrecadei cerca de R$ 400 em dinheiro para comprar minhas primeiras mercadorias. Só que, gente, eu não tinha noção nenhuma, nem senso estético, não tinha noção nenhuma de loja online. Não tinha muitas lojas online também. As lojas online que tinham eram lojas que já eram muito grandes. Então, assim, eu não sabia por onde começar, sabe? Não tinha muito conteúdo aqui no YouTube e eu fiquei completamente perdida. E aí, gente, eu peguei esses R$ 400 e eu fiz o pior uso possível. Eu vou colocar aqui algumas imagens também de algumas roupas que eu comprei pra minha loja, de alguns conteúdos que eu gerava pra minha loja. E na época eu escolhi o nome pra minha loja de Dog Gang Shop, porque eu era garotinha meio streetwear e não fazia o mínimo sentido isso daí. Mas bora continuar a história. Com esse fracasso total, eu não vendi nada. Obviamente, ninguém comprou minha ideia, ninguém quis comprar nada da minha loja. E eu fiquei com todas as mercadorias pra mim, usando no dia a dia. E a coisa era tão ruim que nem eu gostava de usar o que eu havia comprado. Era nesse nível aí. Foi aí, gente, que eu tentei o financiamento para a faculdade de odonto. Eu resolvi que eu queria cursar odontologia. Porque eu provei, assim, do suco amargo da pobreza, sabe? De não poder financiar, não poder pagar um curso. Eu falei, não quero isso pra minha vida, eu quero riqueza. Aí eu pensei, qual profissão pode me trazer isso? Eu pensei, odontologia. E fui lá na odontologia, que era uma coisa que quando eu era criança eu achava muito interessante. Consegui o financiamento dessa faculdade de odontologia e lá vai eu, que morava em Curitiba, me mudar pra Bahia para cursar odontologia. Só que o que você precisa saber é que por mais que minha faculdade estivesse financiada ali pelo FIES quase 100%, eu teria custo de materiais, porque a faculdade de odontologia é assim, para a gente fazer os procedimentos odontológicos, a gente tem que ter os instrumentais e materiais. E é muito caro, gente. A primeira lista ficou numa média de R$ 4.000 e ia aumentando, 4, 5, 10. Teve gente que chegou a pagar até 13 mil, juro por Deus. Então, assim, eu pensei, eu preciso de uma estratégia para conseguir esse dinheiro, porque não é nem justo com a minha família tá tendo que tirar esse dinheiro do nada para bancar os desejos da gata, né? Foi aí, gente, que no dia que eu fui me matricular na faculdade de odontologia, eu virei humildemente pra minha irmã e falei bem assim, eu quero abrir uma loja. E ela olhou pra minha cara assim, eu falei, meu filho, eu quero abrir uma loja de acessórios, vai ser com esse dinheiro que eu vou pagar meus materiais. Como minha irmã, né, precisava acreditar em uma forma de pagar esses materiais, ela botou fé em mim e ela perguntou quanto que eu precisava para abrir essa loja. E eu falei que eu precisava de R$ 150. E aí, minha filha, pra mim R$ 150 era assim o auge do dinheiro. Parecia que eu tava pedindo assim, sei lá, $3.000 pra ela. E ela me deu esses R$ 150, eu ia falar R$ 1.500. E com esse dinheiro foi que eu abri a minha loja. Só que, gente, eu não pedi esses R$ 150 do nada assim também não.
No período que eu tinha passado assim parada, tentando financiamento, que foi quase um ano, eu passei esse tempo estudando sobre empreendedorismo, acompanhando lojas online, percebendo como é que as donas se posicionavam lá com suas lojas e tudo mais. Basicamente foi um período de estudo e um período para eu afinar assim meus gostos, meu senso estético, que eu não tinha nenhuma, minha noção estratégica sobre loja. E aí, minha filha, quando eu pedi esses R$ 150 para minha irmã, eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu queria como loja, tá? E foi aí que eu comecei a Menina da Ilha, já com essa estética que a Menina da Ilha tem hoje. Eu tinha uma logozinha da sereia, eu vou colocar aí meu primeiro logo da Menina da Ilha. E foi isso aí. E, gente, na época, os meus fornecedores eram todos da China, porque eu tinha visto que na China tinha as peças que eu queria em prata, só que em bijuteria, e que outras meninas que não tinham granas, assim como eu, iam poder comprar esses acessórios. Então, o meu intuito com a loja era trazer peças que pareciam prata, mas que não eram pratas e que gente pobre, assim como eu, poderia comprar. E aí, minha filha, eu comprei essas coisas na China. Só que o que é que acontece? Eu não sabia se essas peças iam chegar. E minha irmã perguntou pra mim bem assim, você tem certeza que essas peças vão chegar da China? E eu dei a certeza absoluta a ela, minha irmã, porque eu precisava que chegasse. Mas eu nunca havia comprado na China e deu tudo certo, gente. Eu comprava na China, assim, fardos, caixas e mais caixas. E sempre chegou, sempre deu certo, nunca fui taxada. Basicamente, com esses R$ 150 eu investi uma parte em acessórios, eu acho que foi R$ 80 em acessórios. Comprei papel cartão para fazer as tags dos acessórios, comprei uma quantidade de papel seda e comprei uns saquinhos tipo daqueles de pão para colocar os acessórios dentro para fazer entregas. Eu não me planejei com relação a entregas fora da minha cidade, eu tentei focar primeiro em conquistar meus clientes ali da região para depois expandir. Mesmo que minha loja tenha começado online, a minha mentalidade era conseguir clientes ali da região. Porque eu ainda não sabia nem como é que funcionava assim essa questão de frete, como é que eu fazia para mandar barato e tudo mais. Então eu fiz uma coisa meio realista que deu certo. Gosto de dizer que com esses R$ 150 eu fiz esse investimento e ainda sobrou R$ 8, eu me lembro bem desses R$ 8, que eu tomei um açaizinho, minha filha, porque realmente eu tinha acabado de chegar na Bahia e tinha açaí pra todo mundo, entendeu? A cada esquina tinha um açaí e eu não tinha 10 centavos no bolso pra tomar açaí. Então, no momento que eu tinha 10 centavos no bolso, eu fui lá tomar meu bendito desse meu açaí. Aí, gente, já com as peças compradas, com embalagem comprada, eu segui algumas estratégias para conseguir alguns seguidores e fiz a minha primeira venda. E aí, menina, eu falei assim, não, aqui eu vou ser a maior empreendedora de todos os tempos. E foi aí que eu perdi a vergonha assim, de me sentir empreendedora, eu me senti realmente uma grande empresária e levei as minhas peças para a faculdade. E aí que eu tinha muita vergonha de levar para a faculdade, porque na minha cabeça eu tinha acabado de chegar lá, estava fazendo odontologia, que era um curso de rico, numa faculdade particular, entendeu? Então eu pensei assim, as pessoas vão me julgar. Então eu tava com muito medo de julgamento alheio, do que as pessoas iam pensar e tudo mais. Hoje eu sei que isso não tem nada a ver, que tipo assim, dane-se o que os outros pensam sobre a gente, mas na época era uma coisa que me pegava muito. Quando eu vi que eu vendia online, aí foi o ânimo que eu tive para poder levar essas peças para a faculdade. E eu levei para a faculdade, gente, no primeiro dia eu já consegui fazer R$ 250 em vendas, mais 45 em dinheiro, né? Mais 45 de transferência, que uma colega minha fez uma transferência na época para a conta da minha irmã, porque eu não sabia nem da existência da transferência, não sabia nem que era possível. E aí, minha filha, foi isso, o meu primeiro dinheiro de fato com a loja. Obviamente eu achei que eu estava rica, milionária, e o que eu fiz foi o que muita gente faz, é falir, porque eu gastei todo o dinheiro tomando açaí, porque açaí realmente sempre foi meu ponto fraco. Mas não foi, gente, um falir assim, falir, entendeu? Foi um falir tipo assim, eu fiquei sem grana pra investir em novas peças, só que eu ainda tinha algumas peças na minha loja que eu conseguia continuar vendendo ali. Mas pra você ver, eu não tinha uma mente assim muito profissional com relação à minha loja, era muito assim de qualquer jeito, sabe? Foi aí, gente, que deu a pandemia e eu comecei a estudar muito sobre coisas de empreendedorismo. Eu lembro que na época ficava aparecendo sugestões pra mim de vídeos de Pedro Superto, não sei o nome dele, um cara aí de empreendedorismo, de marketing de diferenciação, e eu me descobri muito empreendedora nessa época. E aí, minha filha, eu conversei com a minha irmã, que já estava chegando próximo dos semestres, onde eu ia precisar ter R$ 10.000 do nada para pagar meus materiais, e que eu precisava de mais um investimento dela, e ela me deu esse investimento. Eu não lembro exatamente quanto que foi esse investimento, mas foi o suficiente para investir em um pouquinho mais de personalizados.
Então eu investi nos personalizados assim mais bonitos, mais trabalhados mesmo. E comecei com o site, melhorei a qualidade das minhas peças e realmente foi um ponto assim de virada da minha loja, até na minha cabeça também, e eu comecei a tratar minha loja de forma mais profissional. Foi aí, gente, que minhas vendas aumentaram de uma maneira que eu não imaginei que iria aumentar. Por exemplo, a primeira vez que eu abri o site, eu já tive, eu acho que 7 vendas, ou foram 8 vendas, uma média mais ou menos assim. E eu nem imaginava que eu teria essa quantidade de vendas no primeiro dia que eu abri, tipo, nas primeiras horas. E aí, gente, com minha loja realmente andando de fato e com a pandemia atrapalhando 100% a minha faculdade, a qualidade de ensino, eu resolvi que iria trancar a minha faculdade. Aí eu tranquei a minha faculdade e me dediquei mais à minha loja. E assim, gente, esse período que eu tranquei a faculdade deu muito certo. A minha loja começou a vender mais. Tinha semanas que eu fazia tipo 10 entregas, cheguei a fazer 15, 13 entregas. Então pra mim, na semana, então pra mim tava dando muito certo. Só que aí, depois eu resolvi voltar para a faculdade, porque meu intuito não era trancar permanentemente, era por um período, e foi aí que eu voltei para a faculdade. Mas, gente, eu tranquei novamente essa faculdade, porque na minha cabeça eu ia usar o dinheiro que eu iria usar para os materiais para investir mais em minha loja e ia me tornar uma grande empresária, a maior de todos os tempos. Foi aí, gente, que eu dei uma outra viradinha de chave, onde eu saí das bijuterias e comecei a vender banhados à prata. Então, assim, meu ticket médio de venda começou a aumentar. Eu também investi em embalagens mais arrumadinhas, que foram as últimas embalagens que teve na minha loja, que me fizeram ter bastante venda também. Deu um glow up, assim, na minha loja, deu uma profissionalizada. Eu não sei se existe essa palavra, mas aconteceu isso. E aí, meu filho, só que o que eu não esperava é que eu ia ser pega de surpresa, que eu ia ter que começar a morar sozinha. E aí, gente, nesse período que eu comecei a morar sozinha, tudo desandou. Tudo que tava dando certo, assim, sabe? A empolgação que eu tinha na minha loja, genuína, foi por água abaixo. Porque, gente, a partir daquele momento, eu não teria mais só a responsabilidade de fazer a minha loja dar certo, sabe? Eu teria a responsabilidade de pagar minhas contas, de tudo. Então, minha cabeça virou um caos completo. Óbvio que eu tive a ajuda da minha família também nesse período morando sozinha. Mas, inicialmente, eu não sabia como ficaria a minha vida e foi um período de muita incerteza para mim, muita confusão mental. Então, a minha loja começou a ir de mal a pior, porque minha cabeça não estava bem. Por isso que eu sempre digo que é muito importante que o empreendedor esteja com a cabeça legal para a loja funcionar legal. Porque eu aprendi isso na prática. Não liguem pro barulho, gente, que tá tendo uma obra aqui na frente da minha casa. Mas uma das coisas que aconteceu com muita frequência é que, tipo assim, eu não conseguia fazer investimentos na minha loja de novas coleções. Então eu ficava com as mesmas peças durante um bom tempo. Eu não conseguia investir em mais personalizados diferentes que faziam as pessoas comprarem para colecionar aqueles personalizados. Então minha loja virou a mesma mesmice de sempre, minhas vendas diminuíram. Foi tipo assim um período horroroso da minha vida, onde eu queria estar com Jesus Cristo e não na terra. Foi aí, gente, que eu decidi que eu iria abrir minha loja física. Agora, como? Eu não sei, porque eu não tinha 10 centavos na minha conta, entendeu? Eu contava moedas literalmente. E, gente, eu decidi isso, coloquei isso na minha cabeça e comecei a fazer um plano para abrir a minha loja física. E aí, certo dia, eu fui visitar um ponto que estava na minha rua, ali no meu bairro mesmo, uma loja de bairro, para poder alugar. E eu lembro que o ponto custava R$1.300 e eu não tinha esses R$1.300, eu não tinha nem R$500 para poder alugar aquele ponto. E foi então que eu falei com minha irmã, né, a grande investidora da minha loja, e aí eu falei assim, eu preciso de R$1.300 para abrir essa loja, entendeu? E assim, eu não sabia como é que eu ia fazer pra expor as peças, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu ia fazer aquilo acontecer e eu tava assim muito decidida. E assim, minha irmã e outra pessoa também comprou muito a minha ideia, porque eu mostrei tudo assim, num slide, como que ficaria a loja, como que venderia, o que aconteceria. E o meu plano seria estender de acessórios para roupas também. E aí, minha filha, com esse privilégio de pessoas que acreditavam no meu sonho, eu vim para São Paulo, minha filha, para comprar minhas primeiras mercadorias, para criar minha base de fornecedores relacionados à roupa. Eu fui para uma outra cidade aqui de São Paulo comprar minhas peças de acessórios. E aí eu já comprei tudo pensando numa loja física. Então eu não comprei 5 colares de cada, 10 colares de cada, eu comprei 20 colares de cada. Então foi assim
uma empolgação total, vivi tempos maravilhosos, minha filha. Comprei coisa pra decoração da minha loja, que ia ser toda no aesthetic, assim, mermaid core, sabe? Eu vou colocar aqui as coisas que eu comprei. E, gente, eu vivi a maior empolgação da minha vida. Eu tava assim, vivendo no céu, sabe? Sem poder acreditar, dormia agradecendo a Cristo, acordava agradecendo a Cristo por tudo que tava acontecendo. Porque, literalmente, eu saí do olho do furacão, né? Da cobra e parei no paraíso, sabe? E aí, gente, foi isso que aconteceu na minha vida. Só que o que eu menos esperava é que tudo isso ia por água abaixo. Uma coisa, gente, que eu esqueci de contar pra vocês é que eu tinha conseguido um ponto no centro da minha cidade por R$ 1.300. Então, tipo assim, parecia que tá tudo conspirando pra dar certo. Mas como eu falei pra vocês, deu tudo errado e eu vou te explicar o que aconteceu. Quando eu estava em São Paulo, aconteceu uma chuva de acabar com tudo na minha cidade. Pra quem não sabe, eu morava em Ilhéus, na Bahia. E o meu ponto, o ponto onde eu estava, começou a ficar infiltrado. Só que vocês têm que entender que esse ponto nunca teve infiltração. Aquele ponto já existe há muitos anos e nunca teve infiltração. Mas naquele momento teve infiltração. Uma obra que estava do lado também era uma obra irregular com um engenheiro completamente aleatório que estava interferindo no meu ponto. E assim, gente, a gente ficou muito tempo com a loja fechada, tentando reverter esse processo. Quando eu cheguei, a gente foi lá com todos os tipos de pedreiros do mundo, a gente fez o que poderia ser feito, arrumamos a laje do ponto, enfim. E, gente, não deu certo. Continuou lá infiltrado, assim, de uma forma que não dava pra abrir a loja, não dava pra estruturar a loja naquele ponto, naquela situação, ainda mais de roupa. Ia feder, ia dar problema e tudo mais. Só que eu já tinha comprado de tudo, gente, até tinta eu tinha comprado. Eu já tinha postado no Instagram que eu abri minha loja. Eu já tava assim, eu tinha parado a minha vida, eu tava completamente dedicada, pensando só na minha loja. Já tinha comprado sistema de caixa, já tinha comprado absolutamente tudo. Foi aí que com isso tudo a gente desistiu de abrir a loja nesse ponto e começamos a procurar em outros pontos da cidade. Só que não existia mais ponto com o preço que a gente estava procurando. A gente tinha comprado as roupas meio assim, mais caras, então assim, não dava pra abrir em loja de bairro, entendeu? Porque o nosso planejamento é que a gente abrir no centro, então o pessoal que ia estar comprando com a gente ia ser pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro e tudo mais. Então assim, mudou completamente o meu planejamento e eu decidi que eu ia tentar vender essas roupas ali online. E foi o maior fracasso da minha vida, misericórdia, gente. E foi o maior fracasso, gente, porque tinha muita roupa lá que já estava parada há bastante tempo, já tinha passado as estações, já não tinha mais nada a ver vender aquelas roupas, então eu tava vendendo moletom no verão, já depois de tanto tempo esperando um outro ponto. E, gente, não vendi, entendeu? Mesmo as roupas de verão eu acabei não vendendo também. Por quê? Porque as fotos, acho que assim, até que saíram boas, eu vou colocar aqui algumas fotos, mas eu não sei, não vendeu, não deu certo. As pessoas não compraram a minha ideia, eu acho que também frustrou a expectativa da minha audiência. Eu recebia mensagens assim das minhas clientes falando que estava sonhando com a loja, de ir até a loja e tipo assim, eu não dei explicação, eu não tinha recursos emocionais para dar explicação no Instagram da minha loja do porquê eu não estava abrindo. Eu só anunciei que eu iria abrir somente a loja online e pronto. E assim, gente, isso fez com que desse muito errado a minha estratégia de vendas de roupas na internet. E aí eu parei de vender as roupas, eu fiz um bazarzão, vendi tudo a preço de custo e segui só vendendo os acessórios até o momento que eu resolvi fechar a minha loja. Eu resolvi fechar a minha loja para poder recuperar minha saúde mental. Comecei a fazer terapia, minha filha, terapia intensa, entendeu? E para poder normalizar minha mente, sabe? Igual aquele meme, eu vou para Salvador para poder normalizar da minha mente. E aí, minha filha, eu me mudei para São Paulo para poder normalizar da minha mente. E a minha atual situação fiquei esse tempo fazendo terapia e nesse período eu tive muitas oscilações, se eu ia querer voltar com minha loja ou não, se eu iria abrir uma nova loja ou não. E quando eu vim pra cá, eu vim com uma quantidade de dinheiro guardado para poder abrir uma nova loja ou para poder seguir com o plano que viesse na minha cabeça depois de um tempo parada. Só que, gente, nesse período eu tive algumas questões de saúde e eu precisei gastar esse dinheiro com exames, foi um bafafá. E aí, basicamente agora, eu vou ter que começar tudo do começo. Entendeu? Então eu não abri minha loja física por conta disso, as coisas deram errado por conta de tudo isso que aconteceu nesse vídeo. Essa foi a minha história, eu espero que você tenha gostado da minha história. Curta esse vídeo para me ajudar na minha vida de youtuber agora. Se inscreva para me ajudar a bater 600 inscritos.
E me acompanha aqui também, gente, porque eu vou reabrir a minha loja, tá? O resultado desse tempo parado foi basicamente ter clareza de que eu realmente quero a minha loja. Óbvio que com a nova estrutura, tendo que começar tudo do zero, tudo assim, muito humildemente, sabe? Porque atualmente eu tenho 0,0 centavos para investir na minha loja. Mas eu tô acreditando que em algum momento as coisas vão dar certo para que eu possa abrir a minha loja de novo. E eu quero gravar tudo para vocês, gravar aqui vlogs de rotina voltando com a minha loja e contando estratégias que eu tenho certeza que vão dar certo em nome de Cristo na minha loja de venda. E é isso aí, gente. Um beijo e tchau!